Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós nos deleitarmos na sua presença e aprendermos a sua palavra. Graças a Deus por mais um dia, por mais um momento em que nós temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus e de ter comunhão com Ele através da sua palavra, do seu Santo Espírito. Hoje nós vamos estudar mais uma lição, conforme essa designação do nosso pastor presidente de fazer um revezamento das lições junto com os jovens, né? A lição que nós estudamos no trimestre passado, os jovens estarão estudando e as dos jovens nós estamos estudando. E a lição que nós estamos estudando tem como título geral Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Portanto, estaremos estudando o livro de Josué desde domingo passado, já começamos. E nessa segunda lição, nós vamos estudar sobre o chamado de um líder. Vamos aprender como é que Deus chama um líder, como Ele trabalha com este líder. E essa lição é de suma importância. A síntese dela diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então, a síntese já nos mostra que ser líder não é fácil. Há muitos embates, há muitas lutas, há muitas dificuldades. Mas nós temos uma promessa de Deus que Ele nos garante a graça para nós suportarmos e sabermos atravessar toda esta situação. Os objetivos dessa lição, cada objetivo trata de um tópico. O primeiro tópico é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Segundo tópico é estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. E o terceiro tópico, compreender as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés. Reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. Porque, meus irmãos, quando você observa na Bíblia, você vai ver que o governo de Deus nesta terra, ele nunca foi anárquico. Ou seja, a anarquia é um estilo de governo onde não se tem liderança, onde não se tem alguém que esteja à frente. Obviamente que nós vamos descobrir que Deus, Ele sempre esteve à frente do seu povo. Mas é óbvio que é necessário alguém humano, né, que esteja direcionado por Deus para liderar pessoas, para liderar o povo que o Senhor escolheu. Em todo o tempo, Deus sempre teve alguém que estava-lhe obediente para que ele pudesse falar através daquela pessoa, governar através daquela pessoa, que ele pudesse despertar os outros através daquela pessoa, e a essas pessoas que Deus conclama, que Deus chama, que Deus prepara, que Deus escolhe, nós chamamos de líder. E é muito importante a figura de um líder. Quando nós falamos um líder, nós também estamos propondo uma líder, né? A questão das mulheres também. Sobre este aspecto, nós tivemos algumas mulheres que foram verdadeiras líderes que Deus escolheu para fazer uma obra muito importante no meio do povo de Deus. No caso de Débora, né? Nós temos algumas outras pessoas. Miriam também liderava em uma área. Nós temos a própria profetisa Uda, que também tinha um trabalho brilhante. Ana, que também
tinha sua liderança frente à sua casa, e tantas outras pessoas. Nós podemos falar de Maria, a mãe de Jesus, que teve a liderança também frente à sua casa, e tantas outras pessoas que foram líderes na casa do Senhor. No aspecto dessa lição, nós estamos estudando basicamente Josué, que é uma coisa muito importante para nós entender, através da chamada de Josué, como é que Deus chama um líder, chama uma pessoa. E aqui, o primeiro tópico, que fala de um novo tempo, diz que Moisés morreu. E é importante frisar o que está na introdução, dizendo que os líderes morrem, mas a obra de Deus permanece. Por isso que tem que haver substituição de líderes, porque nós, humanos, não somos eternos neste corpo humano, nós somos eternos espiritualmente, mas no corpo humano não somos eternos, nós temos um fim. Mesmo que certo líder que começa uma grande obra, ele venha findar, mas Deus sempre terá alguém para substituí-lo, a fim de que o crescimento continue, a obra continue. E a pessoa que Deus escolheu, depois que Moisés findou nesta terra, foi Josué. A Bíblia nos diz que Josué tinha coragem, tinha ousadia, tinha preparo, tinha condição, mas faltava alguém para provar esses adjetivos. E Deus foi este provador dos adjetivos de Josué. Ele o chama para substituir Moisés. Repare que não é uma atividade fácil, simples, comum. Primeiro, o fato de que nós estamos falando de uma população de, no mínimo, 2 milhões de pessoas. Então, o que fazia de Moisés e Josué presidente daquela nação? Nós não estamos falando de uma tribo, de um povo pequeno, nós estamos falando liderar 2 milhões de pessoas. Não é uma coisa fácil. Cada pessoa com seu pensamento, cada pessoa com sua atitude. Liderar pessoas não é fácil. Eu conheço tanta gente que trabalha com parte de informática, com computação, que acha muito melhor se trancar numa sala e ficar só no computador. E você pergunta a ele por quê, e ele vai dizer que o computador só faz o que eu mando. Se você apertar lá, enter, ele vai, né? E o homem, muitas vezes, você quer que ele vá e ele fica ponderando o porquê, etc. Então, liderar pessoas não é fácil. E Deus não existe, na visão dele, esse governo anárquico, sem líder, sem pessoa na frente, sem lei, sem administração. Então, quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e está colocando à prova todas as suas características. Está colocando à prova todos os seus adjetivos, todas as suas qualidades. E também colocando à prova todos os seus defeitos, porque Deus conhece o ser humano e Ele sabe que nós somos cheios de defeitos. E esta morte de Moisés, irmãos, era um divisor de águas para a atitude do povo. Porque até então, nesses 40 anos que eles passaram ali no deserto, Deus supriu todas as suas necessidades. Nós temos um Deus provedor nesse tempo. Em tudo Deus estava provendo. Quando o dia estava com um sol causticante do deserto, que ali naquela região, da faixa do deserto do Saara, vindo da África até para o Oriente Médio, ali, meio-dia, comumente se faz 58 graus. Aqui a gente sofre às vezes com 40, 38, 41. Ali comumente faz 55 graus, 50 graus. É uma situação caótica, mas Deus sempre tinha a nuvem para protegê-los do sol causticante. À noite é uma coisa engraçada, né? Porque de dia faz um sol causticante e à noite um frio muito forte, que às vezes chegava até 0 grau, com sensação negativa do vento. Mas a coluna de fogo de Deus via irradiando ali e tirava, dissipava. Além do mais, no deserto existem muitos animais peçonhentos, escorpiões do tamanho da palma de uma mão, aquele escorpião africano, preto,
e o escorpião amarelo. Tem muita gente que pensa que o escorpião africano é mais perigoso, mas na verdade esse nosso aqui amarelo é mais perigoso do que o africano. E lá também tinha serpentes venenosas como a naja, como a serpente do deserto que se enterrava, ficava com a ponta do rabo do lado de fora, tentando pegar um inseto, alguma coisa, né, que viesse pensando que ali era um inseto, o rabinho, e picava. E a gente tem visto aí que até Deus permitiu essas serpentes e muitos homens morreram. Ali era perigoso, e a coluna de fogo também deixava esses animais distantes, que esses animais tinham medo do fogo, eles não se achegavam. Nós temos um Deus que quando o povo tinha fome, ele mandava maná. Nós temos um Deus que quando o povo tinha sede, ele faria sair água da rocha. Nós temos um Deus que a sua nuvem guiava o povo de forma a eles não estarem perdidos. Eles não entraram direto porque foram desobedientes, mas que eles nunca estavam perdidos. Ou seja, até então nós temos um Deus provedor, mas Deus não pode ficar sempre provendo as coisas facilmente para as pessoas. Ele também tem que ter um tempo em que as pessoas mesmo, com suas próprias atitudes, consigam aquilo que ele projetou. E esse era o divisor de águas. Com a morte de Moisés, agora o povo vai adentrar com seus próprios pés. Não, agora não tem mais nuvem, agora não tem mais outras provisões de Deus. Deus sempre chegaria ajudando, mas é um divisor de águas, porque agora Deus conquistava anteriormente para eles, agora eles teriam que conquistar aquilo que Deus preparou. Então, foi um divisor de água. Então, aí já mostra que não foi fácil Josué assumir a liderança, porque o povo já estava acostumado a Deus carregá-lo no colo. Agora eles tinham que entrar com seus próprios pés para herdar aquilo que Deus preparou. Então Deus disse a Josué: levanta-te, pois agora. Veja que coisa interessante. Olha a palavra de Deus que veio para Josué: levanta-te, pois agora. Isso era uma coisa singular, isso era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas queimando etapas, muitas pessoas se precipitando, muitas pessoas querendo liderar, querendo ser pastor, querendo ser mestre, querendo ser líder, antes do tempo, antes da chamada de Deus. Eu costumo chamar essas pessoas de ministérios imaturos, pessoas que não têm ainda capacidade, porque não é chegado ainda o tempo na vida delas, e elas se precipitam. Muitas dessas pessoas, quando se precipitam nisso, às vezes até por comentários secundários, né? A pessoa diz: meu irmão, 30 anos de presbítero e você ainda não é dirigente. Meu irmão, não sei quantos anos de diácono você ainda não prega. Meu irmão, não sei quantos anos de crente você ainda não dirige uma escola dominical, ainda não dá aula. Nós temos que saber que Deus tem um tempo na vida de cada pessoa. E quando nós queimamos as etapas, além de nós queimarmos, nos queimamos também. E eu vou lhe dizer, vou falar de uma palavra nordestina: aquele que não pode com o pote, não pegue na rodilha. Pô, já tinha esse ditado, né? Quando a pessoa não está no tempo de Deus, ela não suporta as cargas, os sofrimentos, as batalhas, os embates da liderança. Eu tenho visto tantas pessoas precipitadas, né? Nos últimos dias eu tenho observado muito, porque, meus irmãos, não pensem que dentro do povo de Deus não existem pessoas que têm pensamentos, vamos dizer assim, de crescimento sem a vontade de Deus. Eu tenho visto, né, muitos irmãos fazendo lives, inclusive eu tenho feito algumas lives, e através dessas lives que as pessoas fazem, ela cria uma certa fama, e aí começa a vir, sabe, no WhatsApp, no Facebook, comentários, e pastores de outros ministérios, de outras igrejas, fica ali seduzindo os irmãos, até me perdoe o nome da palavra, mas é a verdade, dizendo: irmão, aí na sua igreja você não tem oportunidade, venha dirigir uma igreja aqui. Eu tenho visto alguns irmãos da nossa igreja até indo na conversa e indo para lá, e a gente observa que ainda pessoas imaturas, que provavelmente nunca foi um copastor de um pastor para aprender. Veja que Moisés e Josué
Josué ficou no mínimo 40 anos aprendendo com Moisés. Ficou ali ouvindo, vendo, ficou ali observando, sabe? Não é fácil você liderar pessoas, não é fácil você ser pastor, não é fácil você ser líder de qualquer coisa na casa de Deus. Veja que a maioria desses líderes, Deus sempre dizia: cinge os teus lombos. Para que cingir o lombo? Para aguentar a pancada que vinha. Para que cingir os lombos? Para aguentar o peso a ser carregado. E o certo é que Moisés ensinou a Josué. O certo é que Moisés orientou a Josué. O certo é que Moisés, guiado por Deus, levantou a mão sobre Josué e ungiu e deu do Espírito que estava sobre ele, também sobre Josué, o preparando, o capacitando. E no tempo de Deus, Deus disse: levanta-te, pois, agora. Agora sim, nós estamos vendo uma pessoa que foi preparada, que foi ensinada, uma pessoa que foi designada por Deus, e no tempo dele ele está dizendo: levanta-te. Será que Josué, alguma vez, o povo, você sabe que o povo de Israel no deserto era um povo muito conversador, muitas conversas paralelas, outros com inveja de Moisés, né? Nós temos visto isso na Bíblia, né? no Pentateuco. E com certeza, talvez alguém tenha dito: mas Josué, rapaz, tu já faz 20 anos que está com Moisés e não lidera nada, tu ainda, por que tu não levanta um outro povo para tu guiar? E Josué nunca caiu nessa sedução, que isso aí é coisa do homem, isso aí é coisa humana, carnal. Mas Deus, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, não precisa ela estar pulando de igreja para igreja, não precisa ela estar saltando de ministério para ministério, não precisa ela estar ficando atrás, não. No tempo de Deus ele vai dizer: levanta-te, pois, agora, porque eu te chamei. E eu pergunto aos irmãos: algum líder, algum pastor, alguém pode ir contra a vontade de Deus? A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Se tu ainda não foi chamado, é porque o tempo não chegou ainda. Agora, quando o tempo chegar, ele vai dizer: levanta-te, pois, agora. E ele vai garantir que no tempo dele, tudo vai estar bem, tudo vai se encaixar. Eu acho interessante algumas peças do carro, né? Caixa de marcha, muito interessante. São várias rodanas ali, girando como catracas, uma no tempo certo da outra. Se qualquer uma daqueles dentes ali ficar desgastada e perder o tempo, não dá certo. A marcha não encaixa, não entra, seja automático ou seja manual o carro. A mesma coisa é a vida do cristão. Nós somos como engrenagens, tudo tem que funcionar no tempo determinado, na forma determinada. Quando nós pulamos etapas, desengrena e a coisa vai dando errado. E nós temos visto tantas pessoas que não esperam o tempo de Deus, elas se antecipam e sabe o que é que acontece? Depois lá na frente desistem, param, morrem, matam outros, porque não estava no tempo, porque não era a hora. Mas Josué não, ele esperou o tempo certo de Deus na sua vida. Agora veja, nesses anos que ele passa com Moisés, você nunca vai ver Josué se levantando contra Moisés. Nunca vai ver Josué criticando Moisés, falando de Moisés, zombando de Moisés. Então, não adianta também você estar sendo liderado, capitaneado, ensinado, né? Não adianta você estar também sendo organizado para ser líder se você critica aquele que está lhe ensinando, lhe orientando. Se você é contrário a ele, não, tem que ser uma forma obediente. A própria Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver um encaixe, uma perfeição, não tem como. E o tempo de Deus chegou, e Deus disse a Josué claramente: levanta-te, pois, agora. Aguarde o tempo de Deus, espere o convite de Deus. Não é preciso você ir atrás. O salmista Davi disse muito claro: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão. Ou seja, a vontade de Deus segue o crente. No tempo de Deus, as coisas se encaixam. E você vai ter condição, possibilidade, graça de aceitar o chamado e de
sustentar todas as atribuições que são peculiares ao chamado. Deus não chama ninguém desocupado. E também Deus não chama ninguém para ficar desocupado. Ele chama para ter uma carga, para ter uma condição. E dentro do tempo de Deus, esta carga e esta condição são suportáveis e são bênçãos para nós. Mas fora do tempo de Deus, é morte certa, é queda certa, é esfriamento, é fraquejamento. Aguarde o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é bom, é perfeito e agradável. E fora isso, Deus disse a Josué: passa-te este Jordão, tu e todo este povo. Ele estava dizendo: a partir de agora eu te chamei, tenha iniciativa. Porque, irmãos, a pior coisa é uma pessoa que não tem iniciativa. E a maioria das pessoas não tem iniciativa porque elas não têm, digamos assim, o entendimento de que Deus o chamou. Porque quando você sabe que Deus chamou, você começa a ter ideias e começa a ter iniciativa. Claro que as iniciativas não é atropelando ninguém, certo? Não é atropelando ninguém. Mas no tempo de Deus, conforme a chamada de Deus, para ser um líder, a pessoa tem iniciativa do que fazer, de como agir. Se ela não tiver iniciativa de como agir, de como fazer, mas ela tem iniciativa de ser humilde, de se ajoelhar e dizer: Deus, eu quero fazer, mas não sei fazer. E Deus tem o poder para orientar a pessoa a fazer o melhor, a ir pelo melhor caminho. Irmão, a principal característica de um líder em termos humanos é a humildade de saber que em determinados momentos ele não vai saber o que fazer. Ter a humildade de entender que em determinados momentos você não saberá para onde ir, como falar. Veja que Salomão, quando pede sabedoria a Deus, antes de reinar sobre o povo de Israel, ele não pede sabedoria de qualquer maneira, mas ele quer sabedoria para saber entrar e sair e conduzir o povo de Deus. O que é que ele estava dizendo? Deus, na minha capacidade humana eu não sei entrar, eu não sei sair, e eu não sei conduzir e orientar este povo. Mas se o Senhor, com o teu grande poder e a tua infinita misericórdia, derramar sobre mim sabedoria, eu saberei entrar, sair e fazer conforme a tua vontade. E a Bíblia diz que nunca teve um homem como Salomão em Israel, que sabia entrar, sair, julgar, falar, ponderar, que sabia ensinar, explicar, concluir. E isto é tão notório que pessoas ao redor, reinos distantes, como a rainha de Sabá, vinda da África, para observar a sabedoria, o modus operandi, a forma de tratar, a forma de julgar, chamou atenção. E sabe por quê? Por causa da humildade de Salomão. É muito importante isso. Tem iniciativa. Passa este Jordão. Não é brincadeira. Passar o Jordão significa ter iniciativa e se preparar para a luta. Porque agora Deus já tinha dito: Moisés morreu, é um divisor de águas. Anteriormente eu fui totalmente com vocês, agora vocês é que vão entrar e eu vou dar o apoio total. Não vou desamparar vocês, mas vocês é que vão conquistar. Vocês é que vão lutar contra os povos dessa terra. Eles sabiam que o que vinha depois do Rio Jordão seria grandes lutas. Com certeza alguém teve receio de passar. Com certeza alguém teve receio de ir. Até então eles ficavam só rodeando. E agora eles tinham que ir, seguir aquilo que Deus preparou. E Moisés, que já tinha morrido, preparou Josué para esse dia. Era o desejo de Moisés entrar ali, mas por alguns motivos Deus não permitiu. Agora, interessante, irmãos, é que Moisés não ficou choramingando. Você já viu? Moisés não ficou: mas Deus, eu quero. Mas Deus, deixa eu ir. Mas Deus, eu quero entrar. Não, ele aceitou a vontade de Deus e entendeu que mais do que aquela nação, aquela terra que manava leite e mel,
aquela terra prometida, havia uma terra muito superior que ele ia para lá. E você vê esta verdade na transfiguração de Jesus. Quando Jesus transfigura, Moisés é um dos tais que está ali conversando com Jesus. Então veja, ele entendeu que Deus tinha coisa maior para ele, melhor para ele. E agora a ordem de Deus a Josué, que foi preparado por Moisés, era entrar na terra prometida. Não mais ficar circulando, mas agora enfrentar todos os adversários. O primeiro era o Rio Jordão, que naquela época era um rio caudaloso, era um rio largo, era um rio perigoso de se atravessar, era um rio com uma certa profundidade, que com certeza crianças, idosos morreriam ali. O primeiro desafio era o próprio Rio Jordão. Como passar pelo Rio Jordão? Mas Deus deu no tempo certo a forma, a saída, a vitória, de forma que existiu aquele memorial das pedras lá, mostrando que eles passaram a pés enxutos no Rio Jordão. No tempo de Deus, o rio mar se abre. No tempo de Deus, tudo que acontece. Sabe por quê? Porque o líder chamado por Deus, no tempo de Deus, na obediência de Deus, Deus vai dar a estratégia da iniciativa, de saber como fazer, de como não fazer, de como agir, do que falar. É muito bom estar no tempo de Deus. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico nos fala sobre conselhos para a conquista. Porque um líder é uma pessoa que se aconselha com Deus. Ele busca, como eu disse sobre Salomão, a sabedoria vinda de Deus. E Deus, além de chamar Josué, agora lhe está dando conselhos para que ele consiga conquistar a terra prometida e ser vitorioso naquilo que Deus o chamou. Repito mais uma vez, Deus não chama pessoas sem propósito. Sempre tem que ter um propósito. Sempre tem que ter um porquê. Sempre tem que ter uma meta. Sempre tem que ter um plano. Certo? E muitas vezes as metas, os planos não são aqueles grandes, gigantes que as pessoas querem. São coisas simples. Mas se o propósito de Deus na sua vida são coisas simples, então faça aquilo que Deus mandou você fazer. Eu sempre cito aqui, os irmãos lembram, quando eu estou pregando aqui na igreja, o texto de Eclesiastes, que Salomão escreveu dizendo: tudo que vem à tua mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. E ele termina dizendo: porque para a sepultura onde tu vais, não há indústria, nem trabalho, não há nada. Salomão está dizendo: aproveite todas as oportunidades para fazer o que Deus mandou da melhor maneira possível. E o conselho de Deus para Josué foi: não despreze ninguém, porque ele disse: conduz todo este povo, sem fazer acepção de pessoas. Interessante que a geração anterior, Deus disse: não vai entrar ninguém vai entrar, a não ser Josué e Calebe. Um dia um irmão me perguntou: por que Deus não escolheu Calebe? Por que ele escolheu Josué? E aí eu disse ao irmão que é muito difícil responder, porque eu não sou Deus, né? Ele devia perguntar a Deus. Ele disse: por que Deus não quis Calebe como líder que Josué? Irmãos, tem que se perguntar a Deus. Agora o certo é o seguinte: era um trabalho renhido, era uma luta grande, que talvez uma pessoa mais jovem fosse melhor. Josué, ele era mais jovem do que Calebe, pelo menos uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos. É tanto que quando eles já estão lá dentro, e Calebe vai reiterar a terra que lhe foi prometida, ele já estava com 80. Então, veja que Calebe já era mais velho. E Calebe também liderava da sua tribo. Tinham as perspectivas. E outra coisa, não pondere a vontade de Deus. Às vezes as pessoas ficam dizendo: Jesus, por que aquele irmão ali que não tem condição, ele não parece ter e eu não? Porque Deus viu que ele era melhor no aspecto espiritual, no aspecto material, porque Deus viu características nele que para aquela obra se encaixava melhor do que a outra pessoa. Isso aí é a soberania de Deus. Isso não quer dizer que Deus não usou Calebe. Não,
Deus usou Caleb para uma outra obra. E naquilo que Deus usou Caleb, ele foi bem-aventurado, chegando até antes da sua morte, concluir o propósito que Deus fez, a promessa que Deus fez, dele também ter a sua terra, conforme ele espiou. E Caleb ainda termina dizendo: desde aquele dia, Josué, que nós entramos aqui, eu era muito mais novo, e eu tinha vigor, me libera para eu conseguir minha terra também, porque eu ainda tenho vigor, mesmo com 80 anos de idade. Então, se talvez Caleb tivesse antecipado e entrado no lugar de Josué sem Deus mandar, ele tinha morrido ali, sem forças. Mas como ele foi obediente à voz de Deus, e Josué também, os dois conseguiram liderar, cada um em sua área. Josué de uma forma mais abrangente, maior, e Caleb na sua tribo. Mas Deus sempre tem uma forma de agir para cada pessoa, e nós temos que respeitar a sua soberania. Sabe por quê? Porque às vezes você despreza uma pessoa, às vezes você acha que aquela pessoa não tinha condições, às vezes você acha que aquela pessoa não tinha capacidade, mas quando você menos espera, em um certo momento, em uma certa situação, você trava, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, mas Deus usa aquela pessoa que você disse que não tinha condição para orientar, para dar uma palavra, para trazer um alento, um consolo, e você vai ver, Deus tem negócio com este homem mesmo, Deus tem negócio com essa mulher mesmo. Isso é a soberania de Deus. Mas Deus disse: não despreze ninguém, por mais que a outra geração, eu disse, não entrará ninguém, a não ser Josué e Caleb, mas esta geração aqui, eu aprovei. Agora vejam, irmãos, está uma parte muito interessante da lição aqui, que ele diz o seguinte: será que Deus não sabia que no meio daqueles milhões de pessoas que ali estavam, que ele disse: entre com este povo eu permiti entrar, e não outro povo? Será que Deus não sabia que tinha gente pecadora, falsa, maligna, como Acã? Acã estava no meio daquele povo, o Acã que escondeu a cunha, capa babilônica, o Acã que muitos morreram por causa dele, o Acã que por causa dele e de sua família, que encobertou o seu pecado, produziu uma derrota terrível para o povo de Deus. Aí o escritor aqui diz assim: o Senhor não se surpreende com as debilidades morais, éticas, espirituais. Tem gente que quando um líder peca, enfraquece, falha, Deus não sabia disso. Não sabia, sim. Deus sabia que isso ia acontecer. Agora, é aí onde está o que nós acreditamos, no livre-arbítrio. Como Deus disse a Caim, quando Abel apresentou o seu sacrifício e foi aceito por Deus, e Caim apresentou o seu e não foi aceito, e a Bíblia diz que decaiu o seu semblante. Soberania de Deus. Deus escolheu o de Abel, mas não quis, não se agradou do Caim. Por quê? Porque Caim tinha sentimentos maus. Porque Caim não era uma boa pessoa, não tinha um coração quebrantado. Mas Deus disse a Caim, quando o seu semblante descaiu, que se ele agisse bem, se ele andasse corretamente, porventura Deus não escolheria o sacrifício dele outrora? Se ele vivesse corretamente, isto é livre-arbítrio, isto é a oportunidade que Deus dá, que ele não vai interferir de você ser uma boa pessoa, um bom líder, um servo de Deus. Agora, se você der lugar ao inimigo, aí você cai mesmo, porque não existe ninguém forte contra as tentações desta vida. Eu achei interessante, lendo um livro de Billy Graham, é que ele disse que um certo repórter, o nome do livro, se eu não me engano, é As Últimas Palavras de Billy Graham. E certo repórter disse: pastor Billy Graham, sou um grande evangelista de sucesso nessa nosso século, já trazendo milhões de pessoas para Jesus. Qual foi um dos segredos do seu ministério? Aí ele disse que tinha vários, né? Tinha os espirituais e os humanos. Falou de oração, de tanta coisa, mas ele foi claro em dizer que ele jamais ficava só com uma mulher que não fosse a sua mulher. Ele jamais fazia algo com uma mulher que não fosse com a sua mulher.
E aí alguém lendo podia se espantar, mas compreendendo você vai ver o seguinte: ele sabia onde estava o seu ponto de fraqueza, mas não deixava o diabo lhe tentar. Você entendeu? Todos nós, irmãos, temos um ponto de ruptura. Todos nós temos um ponto de fraqueza. Por favor, não faça como o irmão, que uma vez eu fui pregar numa campanha de oração, e o irmão estava gritando lá atrás, com o pulmão a pleno, dizendo: ó Deus, tu sabes que a minha fraqueza é bebida e mulher. O irmão gritando lá atrás. Não precisava gritar, não precisava falar, porque nossas fraquezas, nossas debilidades, nós só temos que colocar elas diante de Deus. Cada pessoa tem uma fraqueza, uma debilidade, e um líder tem que saber que tem suas incapacidades. Sabe por quê? Porque é aí onde ele vai dizer: ó Deus, me ajuda. É aí onde ele vai vigiar. É aí onde o diabo, sabe? Tantos líderes que são chegados em dinheiro, né? Tem muito líder que é chegado em dinheiro, vendendo feijão, arroz, óleo de Israel, água não sei da onde. Tem tanta gente que gosta de dinheiro mesmo, que por causa de dinheiro cai mesmo. Então vigia, observa onde está o teu ponto de fraqueza. Não precisa fazer como o irmão gritando lá atrás, não. Mas grita na tua alma e mostra a Deus onde está a tua fraqueza, para que onde houver fraqueza, Ele venha derramar força. Para que você não envergonhe o povo de Deus como líder. Todos temos defeitos, e Deus não se surpreende com isso, Ele sabe disso, e Ele nos dá livre-arbítrio para sabermos entrar e sair, para sabermos dizer não à tentação, para sabermos dizer não ao pecado, para sabermos dizer não às nossas fraquezas. Porque, como disse Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É saber o que você gosta, é saber o que te satisfaz neste mundo, é saber o que destrói você, é saber o que tenta você, e é saber que você tem que dizer não a estas coisas para Deus usar você. Porque eu vou dizer, irmão, o livre-arbítrio de Deus só não vê quem não quer. Porque eu pergunto: o que é que proíbe qualquer um de nós agora de pecar? O que é que proíbe qualquer crente, inclusive vocês em casa agora? O que é que proíbe vocês de beber agora? O que é que proíbe vocês de se prostituir agora? O que é que proíbe vocês de fazer o errado agora? Nada. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Mas sabe por que vocês não fazem? Porque o livre-arbítrio, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que você diz: não, contra o meu Senhor não. Eu não vou abrir. Eu não vou deixar a tentação me derrubar. Eu não vou deixar o pecado me destruir. Sabe por quê? Porque o pecado é morte, irmão. Pecado é morte. Não fique pensando que o pecado é agradável para Deus. Não é. Pecado é morte. Pecado é distanciamento de Deus. Pecado é quebra de comunhão. Pecado é lixo, é droga. Pecado é coisa terrível. Pecado é a causa de toda doença. Pecado é a causa de toda maldição. Pecado é a causa de todas as nossas derrotas. Mas a santificação, a comunhão, a libertação, abrir o coração para Deus e saber que nós somos fracos, mas Ele é poderoso para nos resgatar, remir, renovar, restaurar, é vida. Aleluia. É saúde, é paz, é vitória. E Deus está dizendo: eu chamei-te a ti, Josué, para que entre com todo este povo. Não foi pego de surpresa quando Acã pecou. Não foi pego de surpresa quando o outro pecou. Não, ele sabia. Ele deu livre-arbítrio. Agora eles escolheram o mal. Aí é questão deles. Aí é questão deles. Não há do que se tratar sobre isso. Porque o próprio Salmo 139 nos diz que Deus nos conhece, ainda informes. Antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Ele já conhece nossos pensamentos. Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe o nosso futuro, mas Ele nos dá livre-arbítrio. E aí depende de nós, não depende de Deus. O homem que vai escolher o caminho que vai trilhar. Veja que quando você observa na vida de Josué, você não vai ver que ele parou, você não vai ver que ele pecou,
que ele envergonhou o povo de Deus, que ele foi negligente. Não. Por quê? Porque ele fez conforme a palavra de Deus. E aqui está mais um conselho. Ele disse, Deus disse, não se esqueça de Moisés. Tem pelo menos aqui 3 versículos que ele disse. Ó. Versículo, Josué capítulo 1, versículo 3. Ele disse, como eu disse a Moisés. Ou seja, todo lugar que pisar a planta do teu pé, será dado a ti, como eu disse a Moisés. Lembrando da promessa a Moisés. Josué 1:5. Ele disse, faça conforme toda a lei que eu dei ao meu servo Moisés. E Josué 1:7, não é? Ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, ele estava dizendo, não esqueça de tudo que eu fiz a Moisés. Sabe por quê? Porque agora eu estou transferindo para ti. Tem muita gente que por causa de ingratidão abandona as pessoas que foram seus professores, abandona alguém que foi seu pastor. Tem gente que por causa de ingratidão, né, com medo de comparar a administração que ele fez com o outro, sabendo que nem um dedo da mão é igual. O povo do interior já tinha essa tradição de dizer, ei, o dedo da mão são iguais? Não. Então as pessoas não são iguais. Talvez alguém tenha uma boa administração numa área e fraca noutra. E outro vem para suprir aquilo que o outro deixou de brecha. Mas você não queira que Josué seja igual a Moisés. Porque Josué é uma pessoa e Moisés era outra pessoa. E aqui está, não devemos ser ingratos, nos esquecermos. Falando nisso, irmão, acho que foi até Deus aqui que me deu essa visão. Tem gente que saiu lá do interior, mas nem lembra mais, né? Não lembra mais nem do interior que saiu. Não lembra mais não. Agora a pessoa está vivendo bem aqui, tem tudo de bom e de melhor, é uma pessoa formada, bem empregada. Não lembra nem que saiu lá de Cabrobró do Norte. Como eu que saiu de Bebida Velha, que é distrito do município de Pureza. Tem gente que esquece de onde veio. Né? Eu li um certo doutor, camarada era MBA, muito inteligente, mas ele disse, eu nunca quero saber tanto que eu esqueça de onde eu saí, e nem que meus pés não toquem no chão. Tem gente que quando se forma, pronto, já é outros tipos de palavras, outros tipos de linguagens. Ele já não fala mais com pessoas simples, porque ele é filósofo, ele é não sei o que, ele é não sei o que lá. Irmão, isso aí tudo é tolice. Salomão entendeu isso e disse, tudo isso é vaidade. É vaidade, você pode estudar, escrever livro, fazer o que for, mas é tudo vaidade. Sabe por quê? Faz a pessoa se inchar, faz a pessoa se esquecer. E nós, como líderes, não podemos esquecer daqueles que nos orientou. O escritor da carta aos Hebreus diz, não esqueça dos vossos líderes, que na tradução do grego koiné é pastores, aqueles que nos ensinaram, aqueles que dedicaram a oração por você, aqueles que nos deu alimento, fortaleza. Não esqueça das pessoas. Deus estava dizendo, não esqueça de Moisés, não esqueça das palavras de Moisés, porque irmãos, eu vou lhes dizer, o homem morre, mas suas palavras não morrem. O homem morre, mas sua oração não morre. Eu me lembro muito bem, todo mundo sabe que eu era um homem muito católico, todo mundo sabe, né? Que eu era líder ali, e minha família, da parte da minha mãe, toda já evangélica, inclusive fundadores aqui da Assembleia de Deus, né? Esses seringueiros de Belém do Pará, Florencio Luiz e o outro, eram meus bisavós, tataravós. E ela de raiz evangélica, e eu chegava lá e ela dizia, pregava, falava. E um dia, ela, antes de morrer, minha avó, ela disse, meu filho, eu vejo agora a visão de Deus na sua vida. Eu disse, como assim, vovó? Eu não era crente. E ela disse, eu vejo que Deus tem uma chamada para você pregar a palavra de Deus. Eu disse, mas vó, eu não sou nem crente, vovó, como é que pode? Ela disse, você não é crente, mas eu ainda estou lembrado das orações do meu pai, pastor Manuel Veloso, mais conhecido como Neco Veloso. Ele orava e dizia,
Ó Deus, eu estendo as minhas mãos, porque eu sei que haverá mais gerações da minha família, e eu abençoo essas gerações, e peço que o Senhor sempre levante alguém, que seja servo teu, que esteja na brecha. E eu vejo que o homem morre, minha avó dizia, mas a oração dele nunca morre. Glória a Deus. A oração que Moisés fazia nunca morreu. É tanto que Moisés pediu, isso é interessante, Moisés, nenhuma oração, pede para ver Deus. Capítulo 33 de Êxodo. E Deus responde a ele: Moisés, nenhum homem pode me ver e permanecer vivo. Porque o desejo ardente de Moisés era ver Deus, era conhecer Deus, saber a característica física de Deus. Embora que a Bíblia diz que Deus falava a ele como com um amigo, mas Deus via ele, mas ele não via Deus, porque era característica de Deus e é ainda. Moisés desejava, ele morreu, mas sua oração não morreu. Sabe por quê? Voltando ainda para o Monte da Transfiguração, Deus tinha uma promessa de ele ver Deus, e Deus disse que havia uma implicação: quem me vê vai morrer, que o homem é pecador. Mas quando Moisés viu Jesus, ele viu Deus. A oração morre. Não, não, não. Muita gente por aí diz: a oração morre, a oração morre. Não é verdade. A oração fica viva. É tanto que lá em Apocalipse a Bíblia diz que os anjos traviam incensários a oração dos santos, para ser como aroma suave diante de Deus. Quando a podrura da grande tribulação estiver na terra, Deus vai se satisfazer com a oração dos santos que já partiram, que já estão lá com Ele. A oração não morre, a oração não morre. E Deus estava dizendo: lembra de Moisés, de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu. Sabe por quê? Nós não devemos ser ingratos e esquecer e virar as costas. Está na hora de você voltar e fazer as pazes com sua família, viu? Você é crente. Está na hora de você ligar, pedir perdão. Você não é melhor do que ninguém. Está na hora de você ir atrás de alguém que você feriu. Não seja ingrato. Está na hora, nunca é tarde, enquanto a pessoa estiver viva, de você ligar e dizer: rapaz, faz muito tempo que eu não vejo você. Me perdoe, eu fui certamente ingrato, mas eu volto hoje para te dar uma palavra, te falar. Eu tenho certeza que a tua vitória depende disto, de você não esquecer daqueles que te ajudaram, não esquecer da tua família. Isso era um conselho. E o outro conselho ele diz: viva, pregue, medite nas Escrituras. Em 3 versículos, mais uma vez, versículo, no caso 2, no versículo 7 e no 8, Deus mais uma vez mostra o segredo para ser um líder. Olha o que o versículo 7 e 8 diz: tão somente esforça-te e tende muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Irmãos, isso é segredo vital de um líder. Ele precisa meditar nesta palavra. Um líder que não medita na palavra, e eu digo mais, não é só meditar, é cumprir a palavra. Porque Jesus disse, eu tenho visto 2 tipos de pessoas: as pessoas que são fortes, que construíram sua casa sobre a rocha, e as outras pessoas que são fracas, elas construíram sua casa sobre a areia. E ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer: as que são fracas foi porque elas ouviram uma palavra, mas elas não guardam, elas não obedecem, elas não vivem. E os fortes foram aqueles que ouviram a palavra, eles guardaram, eles ouviram, e eles cumpriram. E na hora da tribulação, que o vento veio, que tudo veio, aquele que ouviu a palavra, obedeceu a palavra, cumpriu a palavra, estava fortalecido. Cumpridores da palavra. Não é pregador de livro, pregador de livro. O que eu digo de teologia de citação, é citando. Às vezes até nem é verdade. Às vezes nem está no livro, mas o camarada, para ser avivador, pregador, aí vai dizer: John Wesley disse. Quando você vai procurar, ele não disse. Vai dizer:
John Stott disse. Quando você vai ver, não é verdade, né? Então, irmãos, não é pregar como papagaio, não. O que os outros falam, você fala. É pregar o que você vive nas Escrituras, na palavra de Deus. É pregar o que está aqui. Deus disse a Josué: olha, Josué, tende cuidado a cumprir todas as palavras que eu dei ao meu servo Moisés. Porque se tu se desviares de uma delas, então tu não serve para ser líder. Então, seja cumpridor da palavra. Seja ouvinte da palavra. Além disso, de cumprir a palavra, ele disse que ele falasse esta palavra aos outros. Irmãos, eu pergunto mais uma vez: como é que eu posso dar aula a vocês se eu não tenho caráter? Como é que eu posso ensinar a Bíblia se eu mesmo não cumpro? Como é que eu posso orientar alguém se eu não sou aquela pessoa que está orientando na vida real? Nós temos que olhar cada dia no espelho, que é a palavra, e ver se nós realmente somos cumpridores da palavra. Porque não tem como eu orientar uma pessoa se eu sou mais cega do que ele. É como Jesus disse: não tem como eu tirar o argueiro do olho do meu irmão se eu estou com a trave no meu olho. Deus disse: Josué, não falhe em ser cumpridor da palavra. Porque se você falhar, você está dando brecha. E se você der brecha, quando você for orientar alguém, alguém vai dizer: ei, pastor, ei, líder, como é que tu quer me orientar assim se tu é pior do que eu? Isso é uma vergonha ou não é? Isso é uma vergonha ou não é? Abrindo aspas aqui, irmãos, que ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu fico pensando, como é que esses ditos pastores que deixam 3 mulheres, já estão na 3ª mulher, consegue orientar um casal que está brigando dentro da igreja? Eu fico perguntando, não sei como. Como é que a pessoa é líder, já está na 5ª mulher, e talvez até a mulher que ele vive não é dele, como a mulher samaritana, Deus tenha misericórdia, e a pessoa vai orientar os outros nisso. Como, irmão? Como você vai fazer? É difícil compreender isto. Por isso que Deus disse a Josué, disse: cumpre tudo que o meu servo Moisés falou, porque se você não cumprir, você está dando brecha. E o povo gosta de brecha. Se der brecha, o povo diz: ei, como é que tu está me orientando? Se tu é assim, 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 assim. Não dê brecha. Deus está dizendo a Josué: cumpre a palavra, sê cumpridor. Não seja mentiroso. Sabe? E falando nisso, nós temos que ter muito cuidado, irmão. Está chegando o tempo da mentira. Não é só dentro da igreja, não, em todo lugar, né? É os candidatos aí prometendo o céu, a terra. Eu até vi um vídeo, acho que eu mandei até para o pastor Isaías, de um candidato a prefeito de uma cidade, ele pedindo para os irmãos orar por ele, ajudar ele, cria em Deus, precisava do voto. Quando foi 1 ano que ele ganhou, estava num programa de televisão, o camarada perguntou no programa de televisão: o senhor crê em Deus? O senhor é religioso? Ele disse: Deus me livre, esses pastores chatos ficam ligando para mim, e eu não posso tomar nem minha bebedinha, não posso tomar nem meu uísque, não posso nem tomar não sei o quê. Não caia no conto do vigário, irmão. Se você ora para comprar, se você ora para vender, se você ora para casar, se você ora para comprar qualquer coisa, por que você não ora para votar? Por que você não ora para votar? Ore. Deus com certeza dará a melhor orientação para você. Porque nós temos que viver isto, entender isso. E aqui, 3º tópico para nós encerrarmos: reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro, reconheça o seu chamado. Deus foi muito catedrático em dizer: não te mandei eu. Josué 1:9. Deus está dizendo: não foi o homem, não, fui eu que te mandei. Tenha convicção da sua chamada. Sabe por quê? Porque existem crises existenciais na vida das pessoas. E estas crises existenciais são armas na mão do inimigo. Ele utiliza mesmo. Naquele dia da crise existencial que você fica dizendo: será que eu fui chamado por Deus mesmo? Será que eu sou um crente mesmo para ir para o reino dos céus? Será que eu fui orientado por Deus para fazer determinada coisa? Nessas brechas de crise existencial, o inimigo gosta muito. Veja, na tentação de Jesus no deserto,
O diabo não respeitou Jesus. Ele ficou colocando brechas, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, como que duvidando. Em muitas oportunidades o diabo tem utilizado as suas debilidades para dizer: será que tu foi chamado mesmo? Sabe? Porque, irmãos, veja, não caia nessa teoria de prosperidade. Não é teologia, não. Teologia é o que está na Bíblia, é teoria. De que você não pode adoecer, de que você não pode ter um problemazinho na sua família, de que você não pode ter uma dificuldade. Tem gente que qualquer tribulação, ela começa logo a dizer: é porque eu não fui chamado não. É porque eu acho que eu não estou no lugar certo não. Irmãos, todos nós passamos dificuldades. Não tem ninguém aqui que o casamento seja blindado a ponto que ele não tenha problema. Não tem ninguém aqui que não tenha que orientar um filho porque dá trabalho. Não tem ninguém aqui que não tenha uma dificuldade financeira, problema. Mas nada disso quer dizer que você não foi chamado. Não. Essas pessoas cheias de dificuldades que Deus chama. E Ele capacita. E Ele prepara. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele era cabra ruim quando ele era Saulo. Ele era todo deturpado, caráter dele religioso quando ele era Saulo. Mas quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, ele não abriu mão da sua chamada, porque ele mesmo disse: eu sei em quem eu tenho crido. E quando ele chega na igreja de Corinto, alguns falsos filósofos, mestres, que ele até chama de falsos apóstolos, que tem crente que pensa que quando ele fala falsos apóstolos, ele está falando dos apóstolos de Cristo. Não é verdade não. Os falsos apóstolos estão falando de alguns líderes da igreja de Corinto, que por causa do seu sofismo, da sua filosofia, se levantaram contra Paulo, porque Paulo, mesmo sendo um homem muito sábio, falando 3 ou 4 idiomas, conhecendo a ciência, a filosofia e muita coisa, quando chegou em Corinto, ao invés de ele utilizar isto, não, ele disse: eu não vou falar palavras de sabedoria, mesmo que eu saiba mais do que vocês, mas eu vou falar Jesus e Jesus crucificado. Ele não quis aparecer que era o melhor, não. Ele mostrou que era o menor deles, para poder ganhar alguns deles para Cristo. E os falsos apóstolos começaram a se levantar e se erguer, e dizer que ele não era apóstolo. Era mentira, é falso. Mas veja, leia 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo toda hora dizendo: eu sou apóstolo, servo de Deus, porque o Senhor me chamou. Você sabe quem você era, e você sabe de onde você vem, e você sabe quem te chamou. Pode alguém se levantar e dizer: tem chamada não, tem chamada não. Só vive atribulado na casa dele, não tem chamada não. Tem chamada, porque quem é chamado por Deus, muitas vezes é atribulado, é sofrido, é difícil. É o diabo querendo achar uma brecha para ele dizer: eu acho que eu não fui chamado não. Mas tenha convicção: você foi chamado por Deus. Você foi chamada por Deus. Você tem um aspecto de liderança que Deus colocou em teu coração. Não abra mão da sua chamada. Em outro lugar, Deus disse: dê o seu máximo. Porque Deus disse 3 vezes: esforça-te, esforça-te. Dê sempre o máximo seu. Dê sempre o máximo que você puder. Às vezes o seu máximo não agrada a pessoas, mas você não foi chamado para agradar pessoas. Eu achei engraçado, essa semana, um irmão disse uma verdade. O irmão disse assim: em 100 anos, Deus falou 5 vezes com Abraão. Isso é interessante, essa informação, e é verdade. Em 100 anos, Deus só falou 5 vezes com Abraão. Um para ele sair do meio da parentela, outro para ele descer para o Egito, e etc. 5 vezes. Mas os profetas das lives, Deus fala de 5 em 5 segundos. Já viu isso? Os profetas das lives aí, profeta acertando o número de identidade, placa de carro. Daqui a pouco está acertando até a Mega Sena com os irmãos. É um verdadeiro jogo de acerta e erra. Que profecia é essa? Me diga. E pior é gente que vai atrás desse povo, sabe? E você não encontra lá na casa desse povo Fusquinha, Chevette, não. É Hilux, Range Rover, é só carrão. O povo atrás de profecia. Aí depois está com a cara quebrada. Eu já vi profetiza aí por aí dizendo: deixa esse que a pessoa namorava e estava noivando, bacana, e vai para aquele outro, que esse é o teu.
Aí destruiu o casamento, acabou a vida da pessoa. Já vi. Irmão, aqui ó, essa aqui é a profecia verdadeira. Esta é a palavra. Deus não está dando mais mulher a ninguém depois que deu a Adão. E Adão disse, foi a mulher que tu me deste que fez eu pecar. Deus não está dando mais mulher a ninguém. Quem quiser ir atrás das suas mulheres, vá com a oração a Deus e Deus vai mostrar. Quem quiser marido, vá atrás de marido conforme a palavra de Deus e não conforme profecia furada, falha. Tem gente, muita gente prostrada por aí que não dá o seu máximo, sabe por quê? Não tem mais ânimo, porque caiu na conversa engodada, enganadora de pessoas. Mas hoje eu quero te dizer, Deus está te dizendo, esforça-te, levanta-te, tenha bom ânimo. Não pense que as provações desse mundo vão te destruir, porque eu te chamei para ser líder. Eu te chamei para estar diante do meu povo. Não caia com distrações. Irmão, eu me lembro muito bem que eu tinha uma meta de ser sargento da aeronáutica. Eu tinha uma meta desde que eu era pequeno. Na verdade, eu tinha meta para ser piloto, não vou mentir, né? Só que depois, quando eu aceitei Jesus, vi que não era plano de Deus, porque eu tinha que ir para outro estado, ia viver mudando direto. 3 anos, 2 anos, também a capacidade não era muito grande, né? Tinha que estudar mais, né? Mas a gente sabe que quando a gente faz, Deus dá. Mas eu tinha uma meta de passar naquele concurso. E eu me lembro que o tal do videogame tomava meu tempo, pastor Isaías. Tomava mesmo. O videogame, que hoje não é mais videogame, né? Já é mais negócio mais superior. Tomava meu tempo todinho. Eu não tinha tempo para nada. Sabe o que eu fiz? Eu disse, pai, eu tenho vontade de quebrar esse videogame. Mas como ele é caro, faça o seguinte, leve e venda lá na Pedra, no Alecrim, onde o senhor quiser. Tire essa desgraça da minha vida. E aí, irmão, depois que eu joguei o videogame fora, organizei, estudei, ia para a igreja. E Deus me permitiu passar. O que é que você tem que abrir mão? Esse game velho que toma teu tempo todo, até 2, 3 horas da manhã, no outro dia você não consegue vir nem para uma consagração na igreja. Está na hora de você desfazer disso aí, rapaz. Porque até quando você vai ser menininho mimado dentro de casa? Até quando você vai ser princesinha de papai? Não pode não. Você tem que evoluir. Esforça-te, tenha de bom ânimo, porque Deus te chamou para uma obra específica. E as promessas? Primeiro, promessa de prosperidade. Que até agora foi só cajado, né, na vida do líder. A gente pensa que é ruim ser líder. Mas veja, existem promessas. Primeiro, prosperidade. Receba esta aí. Deus disse, aonde você colocar a planta do teu pé, eu te darei. Agora, irmão, por favor, cuidado com a palavra específica. Para você não estar botando a planta na casa dos outros e dizendo, essa casa aqui é minha, Jesus. Né? Tem gente até botando planta no casamento dos outros, dizendo, essa aqui é minha. Não, essa aí já é do irmão, já está casado. Caia fora dessa mentira de Satanás. Tudo aquilo que você pleiteia e que Deus está dizendo, eu sou contigo, Ele vai dizer, aonde tu colocares o pé, é tua vitória. Porque é prosperidade verdadeira. Segundo, derrota dos inimigos. Deus disse, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, todos os nossos inimigos. E irmãos, eu vou lhes dizer, tem muitos inimigos invisíveis, mas Deus, que vê todos eles, está colocando eles por terra. Sabe por quê? Porque Ele te chamou, derrotando os inimigos da tua vida. E por fim, a presença de Deus. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então ser líder é uma coisa pesada, mas depois de todas as características, nós temos a promessa. Prosperidade, onde você colocar o pé, Deus vai te abençoar. Derrota dos inimigos, todos os teus inimigos, até que você não saiba. Irmão, tem muita armadilha preparada para crente por aí que Deus está desfazendo. Aleluia. Muitas forcas que foram colocadas para matar, ocultamente Deus está desfazendo e colocando por terra. Reunião feita para te prejudicar, sem você saber, Deus esta manhã está dizendo, eu já destruí todos os intentos que eles tiveram. Coisas ocultas que foi para te prejudicar, para mentir. Toda a ferramenta preparada para ti, ou contra ti. Aleluia, Deus está destruindo nesta manhã, porque Ele chamou você. E Ele está dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Eu queria que esta manhã nós fizéssemos aqui uma oração.
Sabe, irmãos, eu tenho me preocupado muito, principalmente com os jovens, porque eu tenho visto que congressos e outras coisas têm falado de coisas secundárias, mas não têm aproveitado as coisas principais. Nós precisamos que esses jovens sejam levantados como lideranças. Está na hora de você deixar de ser menino, meu filho, e entender que Deus tem uma chamada para você. Está na hora de você deixar de ser menina, minha irmã, jovem, e começar a entender que Deus tem um propósito sublime, maior. Comece a entrar nesse caminho. Comece a meditar mais na palavra. Comece a entender o propósito de Deus na tua vida, porque é grande, é grande. Quero orar, não somente pelos jovens, mas por todos os irmãos, para que Deus levante líderes, levante pregadores verdadeiros, genuínos da palavra, pregadores que não aceitem qualquer baboseira que dizem por aí não, pregadores que preguem salvação, que preguem santificação, que preguem a vinda de Jesus, pastores dignos, homens de Deus, mulheres de Deus, que façam a vontade de Deus. Eu creio que Deus levanta. Deus, nesta manhã, a tua palavra foi falada aqui neste lugar, orientando, explicando, analisando, mostrando como o Senhor é grande. Tu tens chamado muitos jovens, muitas pessoas, muitas jovens para a liderança do teu povo. E muitos deles se achando que não tem condição, que são pequenos. É verdade, mas o Senhor é conosco, o Senhor é com eles. Ó Deus, derrama a tua graça sobre a vida dessas pessoas, para que elas despertem a começar a fazer o que o Senhor deseja. Abrir mão de coisas secundárias, fúteis, porque o planejamento que tu tens, o projeto que tu tens é muito maior. E que elas entendam que o Senhor, através do teu Espírito, as prepara de dentro para fora. Começa a colocar mais compromisso nelas, começa a colocar mais graça nelas, começa a colocar mais condição nessas pessoas. Prepara os jovens para que eles casem, não fiquem só com namoros, com coisas deturpadas, com ficar aqui e acolá, não. Prepara eles para eles terem seriedade nos seus relacionamentos e saberem que Deus tem propósito nesses relacionamentos. Deus, nós oramos porque entendemos que tu estás procurando ceifeiros para a tua obra, que tu estás buscando, aleluia, pessoas para trabalharem na tua obra, e essas pessoas são elas mesmas que estão nos ouvindo hoje, que tem chamada, que tem desígnio, que são líderes, que são pessoas conclamadas por Deus, que muitas vezes escuta a voz de Deus, mas faz que não escutou. Nesta manhã, o Senhor, ó Deus, vai dizer a elas quanto tu tens chamado elas agora, e tem prometido a elas prosperidade, porque quando elas se levantarem para fazer o que o Senhor falou, o Senhor vai começar a abrir as portas. O Senhor tem prometido que a derrota de todos os inimigos é iminente, que os inimigos invisíveis da nossa vida, que os inimigos que muitas vezes ocultamente quer fazer reuniões para nos destruir, para nos colocar para trás, o Senhor tem cuidado de todos eles em tuas mãos. E por fim, que a tua presença é com cada um deles. Levanta pregadores verdadeiros, levanta as pregadoras verdadeiras, levanta professores e professoras de escola dominical, levanta pastores, levanta esposa de pastores, levanta evangelistas, levanta missionários, levanta pessoas que te adorem de coração e de alma, e não somente com a voz bonita. Levanta, ó Deus, alguém que queira fazer a mínima obra que houver dentro da tua igreja, com o coração aberto e com o coração quebrantado. Senhor, nós cremos nisso e confiamos que o Senhor tem chamado na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.